É com muita alegria que mais uma vez estou convosco, meus queridos amigos da TV Canção Nova. É com muita alegria que mais um programa no Santuário. Este programa que me tem encantado a mim e sei que tem feito bem a tanta gente que me vai encontrando nos caminhos da vida e que me vai até telefonando ou escrevendo, dizendo que o programa no Santuário tem ajudado a descobrir facetas maravilhosas de Deus, do amor de Deus, da vida de Deus, do próprio Santuário que é cada um de nós, do Santuário que é o Sacrário, ou do Santuário que é o Coração Imaculado de Nossa Senhora, ou do Santuário que é o Coração de Jesus, também é um Santuário. Então, tudo nos fala deste Santuário. O Santuário, volto a tomar o tema da semana passada, o Santuário, lugar de oração. Mas desta vez gostava de prolongar um bocadinho mais para vos ajudar a perceber que a oração não é só pedir, a oração não é só escutar. Precisamos de habituar-nos a uma oração de louvor. No Santuário, louvar. Era assim que o povo eleito já fazia, cantava salmos de louvor ao Senhor. O Santuário tem que ser o lugar do louvor de Deus. Parece-me que é das orações mais raras da vida cristã. Reparei, olhei para mim, nós pedimos muito, agradecemos pouco, porque não somos bem educados nem gratos, e quase que não louvamos nada. Não nos habituamos a uma oração de louvor. Mesmo na igreja, as próprias laudes e vésperas que podiam ser uma oração de louvor festivo, nem sempre são. Então temos que fazer do nosso santuário lugar do louvor. O próprio Jesus, diz São Paulo, é digníssimo de todo louvor. Digníssimo! E o Apocalipse vai nos dizer a Ele honra, louvor e glória. A Ele, Jesus, a Ele o Cordeiro. Cordeiro imolado, Cordeiro imaculado, honra, louvor e glória. Então temos que no santuário entrarmos neste mistério do louvor. Jesus foi um filho que louvou continuamente o Pai. Aliás, no Evangelho aparece alguma vez ele a louvar: eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Eu te bendigo, ó Pai. Uma oração esplêndida, maravilhosa, de louvor, no meio da multidão. Os discípulos vieram fazer milagres e ele ficou tão contente que diz: eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Porque revelaste estas coisas aos pequeninos e aos humildes. Quanto mais pequeninos e humildes, mais Deus se revela a nós. E é disto que precisamos. É deste mistério de amor que precisamos. É desta graça imensa de amor que precisamos. Aprender a louvar. O louvor parece que nos dilata o coração, rasga, para ficarmos com um coração maior. O louvor parece que nos agiganta, ficamos maiores aos olhos de Deus. Por que é que nos custa tanto, no santuário, entrarmos nesta oração de louvor? Porque o louvor exige que eu me esqueça de mim, da minha dor de cabeça, da minha anca que me dói, do meu estômago que não está bem afinado. Louvar exige o esquecimento próprio, para fixarmos o olhar em Deus e louvá-lo por aquilo que Ele é. Amor infinito, misericórdia infinita, bondade infinita, louvá-lo pelas maravilhas que Ele faz. Não estamos sensíveis ao louvor porque nos centramos em nós e nos nossos problemas e nas nossas nicas do dia-a-dia, e não nos abrimos ao louvor para louvar, bem dizer, glorificar a Jesus e com Ele o Pai e o Espírito. Então aprender com Jesus a louvar. No santuário do coração, uma oração de louvor. No santuário da nossa casa, era tão bonito ver aquela família, marido e mulher, pais e filhos em louvor,
com cântico ou sem cântico, com salmo ou sem salmo, mas em louvor, louvar no coração. Vais na rua, vai louvando o Senhor. Estás a contemplar uma paisagem bonita, louva o Senhor. Estás no santuário, louva-o. Ele merece todo o louvor, Ele é digníssimo de todo o louvor. Nossa Senhora foi a mulher do louvor. Foi a mulher do louvor. O magnífico até a oração do louvor por excelência. Então, perceber que Maria louva, a minha alma engrandece, a minha alma louva ao Senhor, Ele fez maravilhas. Então temos com Nossa Senhora a aprender a louvar. E o que ela disse posso dizer eu e pode dizer cada um de vós. Deus faz em mim maravilhas. Nós é que estamos cegos e não vemos as maravilhas de Deus. Quanta maravilha faz na nossa vida! Quanta! Olha, esta luz que aqui está, esta lâmpada acesa, a água de uma torneira ou de uma bica, o sol bonito que nos entra para a janela, quanta maravilha! Porque não tomamos nós atenção a estas maravilhas do amor louco e apaixonado de Deus que nos quer tocar o coração e fazer vibrar com entusiasmo. Então tudo, a imensidade do mar, um pôr do sol bonito, as ondas que vêm sobre a areia com aquela espuma, tudo pode ser matéria para louvar, para bendizer, para glorificar. Louvá-lo, olha até pela vida maravilhosa da Igreja, louvar a Deus pelo Papa que nos deu, louvar. Não nos fixarmos tanto em nós a pedir coisas, mas entrar no mistério deste louvor. Louvor que exige um coração humilde, louvor que exige o esquecimento próprio, louvor que exige centrarmos-nos no amor louco de Deus e nas maravilhas que Ele faz. Então, no santuário temos que louvar. Sermos... a minha alma louva e glorifica o Senhor. Eu exulto de alegria no meu Deus. Era este mistério do louvor que precisamos sempre de desenvolver na nossa vida. O povo eleito canta os louvores de Deus quando recorda a sua história. E reza um salmo bonito em que é eterno o seu amor, é eterno o seu amor. Lembram-se desse salmo? Se o meu caro amigo ou minha irmã, se eu olharmos um bocadinho a história da nossa vida, temos que cantar muitas vezes, é eterno o seu amor. Eu te louvo, Senhor, pela vida que me deste, pelos pais que me deste, pela tanta maravilha na vida. A gente vê mais o negativo. Há pessoas que, por pessimismo, têm um copo meio de água, só pensam na metade que falta encher. Ainda me falta metade do copo. E não olham para a metade que já têm, que podem beber e dar aos outros. Há pessoas pessimistas, só veem o negativo, o que falta, o que está mal. Então, essas pessoas não têm tanta capacidade para louvar, para bendizer, para glorificar o nome de Deus e o seu amor. Então aprendamos a louvar. No santuário, o santuário é lugar de louvor. E tudo, desde a flor bonita, olha as flores e louva o Senhor. Desde o rosto da criança bonito, olha aquele rosto sorridente e belo e louva o Senhor. As mãos já um bocadinho deformadas, ou o rosto de um velhinho cheio de rugas. Que vida, que passado, que trabalho, que sofrimento. Louva o Senhor. O santuário, lugar de louvor. Temos que continuar a percebermos que a oração da ação de graças é uma oração maravilhosa. E Deus merece-a. E temos que ser gratos, agradecidos a tanto amor, a torrentes de misericórdia e de graça, a uma enxurrada de graça, uma fonte contínua de graça que do céu desce sobre nós. Então, dar graças ao Senhor.
somos muito ingratos. Então, no santuário do coração, aprendermos a dar graças. No santuário da família, aquela família ali reunida, quantas graças tem que dar a Deus? Pelo matrimónio que fizeram, pelos filhos que tiveram, pelos pais que tiveram, pelo trabalho que têm, pelo que comem, pelo que bebem, pela alegria que partilham. Quanta graça temos que dar a Deus? Temos que pôr pôr uns óculos novos para ver o positivo e o bom que a vida tem. E através desse bom e desse positivo, dar graças, entrar em sintonia com o mistério do amor de Deus. Quando precisamos disto? O povo eleito dava graças e bendizia ao Senhor. E Jesus Cristo está em contínua atitude. Ó Pai, eu te dou graças. Aprender a dar graças. Entrar no santuário da ação de graças. Entrar neste mistério de graça contínua ao amor. Precisamos disto. Então, no santuário, dar graças. No santuário, o santuário tem que ser lugar da ação de graças. Lugar de vida nova, lugar de dom e de transformação. Vamos aprender a viver assim. Por outro lado, tenho a certeza, que o santuário tem que ser também, quer o santuário, volto a repetir, seja o nosso coração, quer seja o sacrário, quer seja o coração de Jesus, quer seja a igreja, quer seja o mundo, o santuário tem que ser lugar de intercessão. Sabe o que é quer dizer intercessão? É estar no meio, é ser mediador. Olha, o Moisés estava sempre de braços abertos, naquele dia da batalha, a pedir a Deus que o povo de Israel vencesse a batalha. Então temos que estar em intercessão, em mediação, ser pontífices. Já olhe para uma ponte e perceba, a ponte une o lado direito ao lado esquerdo e o lado esquerdo ao lado direito de um rio. A ponte ajuda a unir as margens. É isso que nós somos como cristãos, uma ponte entre a terra e o céu, uma ponte entre Deus e os homens. Temos que ser pontífices. E através da ponte do nosso coração, fazer uma oração de mediação, de intercessão, de súplica. Isto vem do nosso batismo. Qualquer batizado é sacerdote e, portanto, é mediador. Jesus é o grande e único mediador, mas nós com Ele também somos. Aprende, irmão e irmã, aprendamos todos a viver uma oração de mediação. Os telemóveis têm-se aí abertos. Então aprendamos a fazer este mistério de mediação. O mundo precisa. O Papa está-nos sempre a dizer, rezem por mim. É isso. Rezem pelo mundo. Rezem para que haja paz. Rezem pelos que têm fome. Rezem por milhões de drogados. Rezem por milhões de doentes de sida. Rezem por tanto jovem que suicida. Rezem. Temos que rezar. Pedir, de braços abertos, de coração rasgado, uma oração de mediação, quase como uma ladainha de súplica. Pedi e recebereis, batei e abrir-se-vos-á. O mundo precisa da nossa oração de mediação. Quanta fome, quanto desemprego, quanto doente, quanto moribundo, quanta guerra, quanta vida destruída, quanta família desunida. Reza, reza, implora, suplica, graça e dom do céu. Aquele problema da tua família ou do teu grupo, aquela situação difícil que precisa de uma solução, reza, pede luz e graça. Então, no santuário do teu coração, vai estando como Moisés, de braços abertos, em oração, em súplica. Vai sendo um Jesus a orar. Ele
na oração sacerdotal, Pai, Paizinho Santo, eu te peço por estes que estão aqui, Pai, que todos sejam um, Pai, santifica-os na verdade, Pai. E depois na cruz também reza, Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem, Pai. Então rezar esta oração de intercessão. Então o santuário tem que ser cada vez mais também lugar desta intercessão, desta súplica, desta maneira de nos olhar Deus como fonte de todo o dom e de toda a graça e pedir e pedir e pedir. Não nos cansarmos de pedir. Ele não se cansa de nos ouvir. Nós é que nos cansamos de pedir. E o mundo precisa da nossa oração. Rezai, rezai muito, dizia o anjo aos pastorinhos em Fátima. E a Senhora foi dizendo aos pastorinhos que se rezarmos teremos paz, se rezarmos os soldados voltarão da guerra, se rezarmos as famílias encontrarão um caminho novo de vida e de graça. Reza, a oração alcança milagres. Então, oração de súplica no santuário do nosso coração, ficarmos em oração de mediação. Eu diria também oração de compaixão pelo mundo. O mundo precisa que a gente reze por ele. Nós não somos mais santos nem melhores que os outros, mas eles precisam da nossa oração porque nós somos homens e mulheres de fé. Milhões de pessoas a morrer à fome não precisarão da nossa oração? A guerra da Síria, o que se passa em tantos sítios do mundo, não precisarão da nossa oração? Precisam, claro. Tanta família desunida. Aquelas crianças que são exploradas sexualmente, que são vendidas. Aquelas mulheres que são vendidas para serem abusadas numa promiscuidade e numa prostituição, precisam da nossa oração. Aquela pessoa que está com tentação de suicídio precisa da nossa oração. Aquele doente que está na cama precisa, tem direito à nossa oração. Aquele moribundo precisa e tem direito à nossa oração. Então vamos fazer oração de mediação, como o Moisés, de braços levantados, sempre a pedir, sempre a rezar, numa atitude de contínua mediação, se quiserem, de sermos pontífices, como eu dizia há pouco. A palavra pontífice vem de ponte, eu expliquei há pedacinho. É a ponte que une a terra e o céu e a terra. E Jesus veio cá para unir, para trazer o céu à terra. E depois subiu na quinta-feira da Ascensão para levar a terra para o céu e levar-nos a nós com ele. E levar a vida e as pessoas e os problemas e as situações. A oração vence, porque a oração é a força da fé. A oração é a força da súplica. Então, no santuário do nosso coração, vivermos este mistério de uma oração de intercessão, de mediação, de compaixão. Recolhe-te e no silêncio do teu interior pensa no mundo. Num mundo em chama de ódio, de guerra, de depravação, de violência, de crime. Reza. Pede ao Senhor que livre as pessoas de tentações malignas, tentações de matar ou de se matar, tentações de roubar. Pede, intercede. E a tua oração ajudará o mundo a ser melhor. É isso que fazem tanto as irmãs de clausura. Não dão catequese, não dão aulas de moral, mas no seu convento rezam e suplicam pelo mundo e estão continuamente numa atitude de ser pontífices, a rezar pela humanidade. Precisamos tanto disto. Perdemos tantas horas em tantas coisas inúteis e precisamos de nos abrir a este mistério. Na minha vida, sabeis, eu não quero falar de mim, mas na minha vida eu fui entendendo muitas vezes que a oração alcançou dons e graças grandes
Olha, desde o dom da conversão do meu pai, que faz a sua primeira comunhão com 70 anos e que vai para o céu, estou convencido que sim. Dons maravilhosos de graça. Se calhar porque não rezamos tanto, não intercedemos, não somos força a rezar. Uma rede de oração maravilhosa, integrada nesta oração de súplica. Eu ia dizer, a rede de oração do apostolado. Apostolado de oração desta casa onde estamos. O apostolado de oração tem milhões de pessoas no mundo todos os dias a rezar pelo Papa e pelas suas intenções. Isto é uma força espantosa. Milhões de pessoas a rezar todos os dias pela mesma intenção, uma por mês, ou duas por mês, melhor. É o Papa que nos propõe e nós, em comunhão com ele, rezamos. Que poder! Desde lá da ponta de Timor até ao Alasca, desde da Indonésia até ao Brasil, desde Portugal até ao Japão, milhões de pessoas a rezar, nos 4 cantos do mundo, numa oração, todos como de braços abertos, uma família de orantes a rezar. Então é isto que precisamos de aprender, fazer também oração de intercessão. No santuário, sermos homens e mulheres que intercedem. É a nossa vocação batismal e a nossa responsabilidade. Homens e mulheres em comunhão, homens e mulheres em oração, homens e mulheres em súplica. O mundo precisa. Não percas tempo na fofoquice, na crítica. Tens todo o direito de ver televisão, tens todo o direito de ir ao café, tens todo o direito de conversar com os teus amigos, se calhar até te faz bem. Mas não deixes de rezar, não deixes de te pôr em comunhão para que o mundo tenha vida e a tenha abundância. É isto que o Senhor nos pede, é esta graça que queremos continuar a pedir. Então, no programa de hoje, vimos um bocadinho a oração de louvor, a oração da ação de graças, a oração de mediação. A semana passada tínhamos visto mais a oração do silêncio, da intimidade, da meditação da palavra, da escuta de Deus. Temos que fazer do santuário cada vez mais este lugar maravilhoso da oração, feita de maneiras diferentes, como vimos a semana passada e estamos a ver esta semana. Deixemos-nos tocar pelo Espírito e Ele, que é mestre interior, nos ajudará a rezar. Agora, em nome de Deus, vos vou dar a bênção. Com um desejo muito grande, cada um de vós seja mais homem e mulher de oração e que o próprio Padre Dário reze mais. Peçam para que eu reze mais. Peçamos para que, pelo Papa, que está sempre a dizer rezai por mim, rezai por mim. Que a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Uma boa semana para vós, meus queridos amigos. Que aí na vossa casa haja mais paz, mais alegria, mais amor. Eu queria estar muito unido, sobretudo aos doentes, aos que sofrem, aos que estão na cama, entrevados, a sofrer, as pessoas que têm problemas psicológicos, às vezes difíceis de levar. Vamos estar unidos em comunhão. Até para a semana, se Deus quiser.